Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, assim como vários outros pronomes, eles existem para evitar a repetição de palavras, certo? Quando a gente fala de pronomes pessoais, a gente está falando de evitar a repetição de pessoas do discurso. E aí, na aula de hoje, eu preciso que vocês lembrem certos conceitos que vocês já estudaram durante a vida, que é o conceito de sujeito e objeto. Vamos relembrar rapidinho? O sujeito é aquele que faz a ação do verbo, certo? O objeto é aquele que recebe a ação do verbo. Então, quando eu tenho a frase, a folha caiu, a folha é da Vanessa, certo? Quando eu tenho a folha é da Vanessa, eu tenho aí o verbo ser. E aí eu pergunto, verbo, quem é da Vanessa? A folha. Então aí nós temos a folha sendo o meu sujeito. Quando eu tenho outra frase, como por exemplo, a menina comprou um picolé, nós temos aí, comprou. A gente já percebe que a menina é o nosso sujeito. E o que é esse picolé? Não é aquele que recebe a ação de ser comprado? Então isso a gente chama de objeto. Vocês vão lembrar também que em termos de objeto, vocês estudaram ao longo da vida objetos diretos e objetos indiretos. Objeto direto é quando ele se conecta com o seu verbo sem preposição. Objetos indiretos é quando ele se conecta ao verbo com preposição, certo? Então, depois disso, a gente consegue entender os pronomes pessoais. Por quê? Nós temos dois tipos de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Um pronome pessoal do caso reto, ele existe para substituir sujeitos, ou seja, aquele quem faz a ação do verbo. Então, ao invés de eu ficar falando o nome da pessoa sempre, eu posso substituir por ele, por ela, né, dependendo do contexto ali que a gente tem. Os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas. E aqui eu faço uma adição rápida para vocês. Por quê? Porque a gente tem aqui, junto com ele e com ela, muito usado na oralidade, não estou dizendo que é um pronome pessoal do caso reto, mas é o que a gente usa na oralidade. A gente tem aqui a presença do agente, a gente tem também a presença do você e aqui a gente tem a presença do vocês. O você, ele é um pronome de tratamento, certo? Mas nós cada vez mais usamos como um pronome pessoal do caso reto. Isso significa que todas as flexões de pronomes que nós temos aqui, como eles são relacionados com os pronomes pessoais do caso reto, também vão servir para você nessa parte do ele e do ela. Então, eu consigo me referir a você tendo esse tipo de pronome aqui, tá? Mas o você não é um pronome pessoal do caso reto, ele é um pronome de tratamento, que fique claro. O nosso uso consagra como uma função de pronome pessoal do caso reto. Show? Quando a gente fala de pronome pessoal do caso oblíquo, sempre lembrem, oblíquo, objetos. Certo? Então, o pronome pessoal do caso oblíquo, ele vem para substituir objetos, ou seja, são esses termos que vêm para evitar a repetição das palavras na frase, certo? Mas, além disso, são termos que evitam a repetição de objetos, e objetos são os que recebem a ação do verbo, certo? Então, o pronome pessoal do caso oblíquo, ele trata desses objetos. Então, eu tenho aqui o caso se a gente tem aí a substituição de um objeto direto, se a gente tem a substituição de um objeto indireto sem a preposição exposta, então é um objeto indireto, mas na hora que eu faço essa substituição, a preposição desaparece. Eu tenho um objeto indireto que a preposição fica exposta, então você substitui aquele termo, mas a preposição fica à mostra, perceba que é diferente. E eu tenho o caso da preposição à mostra com, então é um objeto indireto, em que a preposição que fica à mostra é a preposição com, certo? Então vamos lá estudar esses casos. Quando eu tenho o objeto direto, eu vou ter aqui todos esses casos. Olha aqui a frase, Luiz comprou a bolsa. Vamos lá, qual é o verbo? Comprou. Quem comprou? Luiz. Luiz é o meu sujeito. Se eu quero substituir Luiz, eu vou substituir por um desses termos aqui, ok? Então, Luiz comprou a bolsa, eu poderia trocar por ele comprou, concordam?
E se eu quiser substituir a bolsa? Então, Luiz comprou o quê? A bolsa. A bolsa não é o termo que recebe a ação de ser comprada? Sim. Então, isso a gente chama de objeto. Isso daqui é uma preposição? Não. Isso é um artigo. Então, nós vamos chamar de objeto direto, certo? Se eu quero substituir esse objeto daqui, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho aqui a bolsa se relacionando com ele e ela, certo? Mas eu não posso falar que ele comprou ela, de jeito nenhum. Por que eu não posso fazer isso? Porque ele e ela é o meu sujeito e aqui nós temos um objeto. Então vamos olhar, ele e ela se relaciona com o ou a. Bolsa é feminino, portanto a. Vamos substituir bolsa por a. Vamos ver que o uso consagra que a gente coloque aqui. Então Luiz a comprou. Tranquilo? Quando eu tenho aqui um objeto indireto sem a preposição exposta, então eu tenho aqui, Carla falou para José, ok? Então eu tenho aí, qual é o verbo? Falou. Quem falou? Carla. Carla é o meu sujeito. Se eu quero substituir Carla, eu posso substituir por ela, ok? Carla falou para quem? Bom, aqui nós temos quem recebe a ação de falar. Se a gente tem quem recebe a ação de falar, a gente chama de objeto. Direto? Não, isso daqui é uma preposição, então chamamos de objeto indireto. José é quem aí? Bom, José é ele, certo? Se eu tenho aqui José sendo ele, eu vou substituir tudo isso porque eu não quero a preposição exposta, então eu vou substituir todo esse esquema. Eu posso substituir por lhe. Então, eu posso falar que Carla lhe falou. E aí, vocês vão perceber que esse lhe, muitas vezes, é usado por você. Lembra que eu conversei com vocês que o uso, ele consagra essa possibilidade do você? Eu posso falar com você, nesse momento. Eu já lhe expliquei essa matéria, né? Então, eu estou falando que eu expliquei essa matéria para você, percebe? Então, isso é possível, mas é através do uso, certo? Bom, então Carla falou para José, nós temos aí a possibilidade de falar Carla lhe falou, tranquilo? O que eu posso fazer? Eu posso querer substituir José, mas manter a preposição exposta. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho uma preposição para e eu quero substituir só José. Bom, aí a gente tem a possibilidade do ele. Carla falou para ele. É possível. Gente, atenção. Quando eu falo eu amo ele, isso é um erro, né? Isso é um desvio gramatical, é uma inadequação. Por quê? Amo, verbo, quem amo, eu, sujeito, eu amo quem? Ele, objeto. Tem preposição? Não. Objeto direto. Eu posso fazer isso? Tem a possibilidade do ele aqui? De jeito nenhum. Certo? Então é eu o amo. Agora vamos trocar esse verbo. Eu gosto dele. Posso fazer isso? Vamos lá. Quem gosto? Eu. Eu é o meu sujeito. Quem recebe a ação de ser gostado? Ele. Eu posso fazer isso, Vanessa? Colocar esse ele? Bom, aqui a gente tem a preposição de mais ele. Então, nós temos o caso aqui de um objeto indireto em que a preposição está exposta. Olha o caso aqui. Então, eu gosto dele está corretinho, certo? Já eu amo ele é um desvio gramatical. Tranquilo? Já quando a gente tem a preposição com, então a gente continua no caso em que a preposição fica exposta, mas a preposição exposta é a com. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma junção. Então, fica comigo, contigo, com ele, com ela, com você, com a gente. De novo, isso daqui não é gramatical, é um uso, tá? Com você, com a gente, conosco. Atenção que com nós não existe, certo? E com eles e com elas. Tranquilo, gente?
Bom, então essa é a nossa matéria de pronomes pessoais e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!